Falo pra minha mãe que eu tô famoso. Brincadeira. Bom, agora que tá gravando, vamos começar, não é? Agora, bora lá. Temos 15 pessoas. Então, boa tarde, gente. Tudo bem? Sou o Carlos. Agora a gente tá ao vivo aqui. Meu Deus, tô até nervoso aqui, emocionado de estar com vocês nessa maravilhosa tarde de segunda-feira. Porra, segunda-feira vocês estão aqui ralando já pensando na próxima prova. Então, parabéns por isso. E, bom, coloquei uma frase motivacional aí, né, para dar uma de coaching, que parece que caiu na prova de ontem, né? Mas enfim, que é do Nelson Mandela, não sei se você conhece esse cara aí, né? Esse carinha aí, que aparece na internet. Eu vi no Google, não sei se a frase é dele real, mas se o Google fala é verdade, né? Então ele diz assim, ó, eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Então acho que essa reflexão fica para vocês que são vestibulandos, vestibulandas, né? Acho que vestibulandas aqui, que só tem praticamente menina, que acho que mais do que ficar triste, chorar pelo leite derramado, é a gente olhar para frente e focar nas próximas provas, né? Então eu tirei uma foto de vocês aí. São vocês aí, são vocês guerreiras, vocês guerreiros que estão aqui hoje, logo depois da prova de domingo, que foi difícil pra caramba, você deve estar mó cansado ainda de ressaca do Enem, né? Eu lembro que tinha até esse termo, ressaca do Enem, que a galera fazia a prova e depois no dia seguinte faltava o cursinho. Mas estão aqui, tipo, focadas ainda, focados para ir melhor na prova, se possível, né? Ir melhor e sempre tentar melhorar para a próxima prova de exatas. Bom, então, como eu faço costumeiramente nas minhas aulas, né? Aqui um pequeno sumário do que a gente vai ver hoje. Então, a gente vai ver primeiro as minhas dicas gerais, e aqui é um ênfase nas minhas, né? Porque eu acho que essas coisas de dicas, assim, é o que funcionou para mim, mas eu vou falar depois, mas acho que no fundo cada um tem o seu próprio jeito de fazer, né? O que importa é ter algum jeito. Depois, eu vou fazer um compiladão, assim, de quais assuntos de química que mais caíram no Enem nos últimos 10 anos, ok? Então, vocês vão ter uma ideia geral. Então, por exemplo, nossa, eu não estudei nada ainda. Não, espero que você não tenha nesse caso. Mas caso você tenha nesse caso aí, que você não estudou nada, tô ferrada, meu Deus. Aí você sabe quais que são as matérias que vocês têm que dar uma olhada, seja para ver agora ou para revisar, espero que seja revisar, né? Para revisar esses conteúdos que são os que mais caem no Enem, tá bom? Por último, a gente vai fazer uns exercícios aí, como é clássico de revisão, beleza? E se der tempo no final, temos uma surpresinha aí. Vou deixar como surpresa, espero que dê tempo. E aí eu vou deixar para surpresa para quem ficar até o final. Então, vamos lá até o final, beleza? Bom, algumas diquinhas, e a fonte, como eu disse, é eu, mas não só eu, né? A minha experiência de vida, eu também fiz o cursinho e tudo mais, também recebia dicas. E a primeira delas é ter uma estratégia de prova, certo? Eu acho que essa é uma das top dicas, assim. Então, seja ela, assim, você, por exemplo, fazer as questões fáceis primeiro e deixar as difíceis para último, enfim, algum tipo de estratégia de prova que te permita fazer a prova com mais eficiência, tá? Porque vestibular não só está testando o seu conhecimento bruto, né? Ele está testando também a sua capacidade de fazer provas. Então você sempre tem que estar atento com o tempo e tudo mais, né? Querendo ou não, uma espécie de maratona, certo? Não o Maradona, tá? Não confunda maratona com Maradona. Bom, brincadeiras à parte aqui, que não tem nada a ver. Mas então, eu coloquei uma outra dica aqui que é interessante, que é tentar identificar o tema da questão. Por quê? Porque eu, como estudante de. Eu fui estudante também, que nem vocês, e para exatas, eu também tinha umas partes da química que eu era melhor e umas partes da química que eu era pior. Por exemplo, eu era melhor em parte de estequiometria, essas coisas de cálculo, eu acho que eu manjava, eu tinha confiança. Mas as partes de orgânica, assim, eu tinha um meio de receio, assim. E por que é legal você, de antemão, identificar o tema daquela questão? Porque quando você já identifica meio que o tema daquela questão, você primeiro entende o que o examinador quer de você, o que ele está esperando da resposta, e também você já consegue fazer uma pré-avaliação daquele nível de dificuldade daquela questão. Então, isso te ajuda a pensar, putz, será que essa questão é muito difícil e não vale a pena eu ficar meio que matando meu tempo para ficar nela? Às vezes compensa eu deixar ela marcada de algum jeito, sei lá, uma estrelinha, uma bolinha, um Bob Esponja, sei lá, qualquer marcação, para eu voltar nela depois. Então, porque eu tenho mais dificuldade nela, ou porque ela é naturalmente mais difícil. Eu olho para ela e falo, putz, essa aqui vai dar trabalho, eu vou deixar para depois, tá? E outra dica também é que, para mim, é meio óbvio falar isso, mas tem dois tipos de questões. E eu vou falar isso porque, enfim, vocês vão entender. Uma que o texto é útil. Então, como vocês viram na aula de interpretação de texto com a Gabi, né? Às vezes as questões de exata, elas não querem medir muito bem o seu conhecimento de química em si, mas o seu conhecimento de interpretação mesmo, assim. Por exemplo, tem um gráfico ou uma tabela e você tem que analisar ali.
junto com só um pouquinho de conhecimento de química. Então, é nessas questões que o texto é útil e você tem que usar o texto, ok? E tem aquelas que o texto é inútil. Aquela questão que eles colocam uma contextualização mó da hora, eles falam, tipo, sei lá, o oxímetro é feito com espectrometria, sei lá. Eles falam um assunto muito difícil só para contextualizar a questão, mas o texto é completamente inútil. Então, é aquela velha estratégia de você primeiro pular esse texto contextualizador, né? E aí você pula direto para o enunciado, tá? Então, isso também é uma outra dica que a gente vai aplicar nessa revisão de hoje, beleza? E é o que eu falei antes para vocês. O melhor método, a melhor estratégia é o seu. É assim, lógico, o que é importante é ter uma estratégia, ter alguma coisa que você está pensando em fazer. Assim. Nem que, por exemplo, o que eu fazia às vezes, né? Então, putz, uma questão tá muito difícil. Aí eu vou comer a barrinha que eu levava, né? Eu vou dar uma mordida aqui na barrinha para ver se dá uma inspirada. Mas sei lá, alguma estratégia, assim, sabe? Que dá tipo um boost em você, tá? Nem que seja tipo, tá muito difícil, eu vou no banheiro só para dar uma inspirada. Pode ser qualquer coisa assim, tá? Mas eu acho legal ter cada um a sua estratégia, beleza? Então, tomar cuidado também com esses dois tipos de questões. Uma que o texto é inútil, e por que que é bom, às vezes, o texto é inútil? Ser bom, isso é bom, né? Porque você consegue meio que já pular a questão, assim, você faz ela mais rápido, você meio que não perde tempo lendo aquelas informações inúteis de contextualização, que são muito legais para a vida, mas que são inúteis para resolver a questão. Então, isso que é o bom da questão do texto inútil. E por que que é bom o texto ser útil? Porque imagina que você não manja muito de química, mas se você lê com atenção aquela questão em que o texto é útil, você vai ver que você não precisava tanto de química assim. A questão era muito mais de interpretação e você, às vezes, por exemplo, dá um exemplo daqui prático, um exercício de reações orgânicas. Às vezes eles podem dar uma reação que você nunca viu nas aulas, mas eles dão primeiro uma reação, um exemplo daquela reação e o mecanismo e os produtos que ela forma. E só com base naquele exemplo que ele deu, você já consegue deduzir qualquer resposta, porque é só você usar meio que a lógica do próprio exemplo que o exercício te deu, tá? Então, nesses dois casos é bom, porque numa você ganha tempo e na outra você talvez não precise tanto de conhecimento de química se você não manjar dessa parte, tá? Bom, agora a segunda parte aqui, rapidinho, é o que focar em química para o Enem, tá? Aqui a fonte é o Café com Química, é um canal que eu acho excelente para estudar química para o vestibular e tudo mais. Ele explica também de um jeito bem legal. Então, se vocês tiverem um tempinho aí, eu sei que tá difícil de tempo, mas se vocês tiverem, pode conferir lá, que é bem da hora. Eu tirei de lá e ele fez basicamente o compiladão de Enem 2009 até 2019. Quais são os tópicos que mais caem? Esses são, na verdade, o top 8, tá? Eu coloquei 10 antes, mas esses aqui são os 8, tá? Então, são esses daqui, a estequiometria, esse tudo aqui. E eu e a Maria, que vamos dar a revisão de química, a gente dividiu todos esses tópicos para dar para vocês, tá? Então vocês vão estar manjando das coisas que mais caem. E só para vocês terem uma ideia da noção, né? Aqui tem um total de 182 questões, e delas, mais da metade são essas 8 aqui. Então os demais conteúdos são 77, ou seja, esses aqui estão extremamente presentes, dá um torno de 60%, tá, da prova. E eu garanto que vai ter alguma dessas aí na prova de vocês, tá bom? Então, agora aqui, vamos ver. Então, o tópico que a gente vai ver hoje, dentro daquela tabela, são esses quatro: estequiometria, reações orgânicas, separação de misturas e funções inorgânicas, ok? E os outros quatro tópicos que faltaram, aí vai ser na aula da Maria. Então, se você tem dificuldade nesses tópicos, sei lá, eletroquímica, que cai bastante, provavelmente vai cair esse ano, vai lá na aula da Maria, tá bom? Não perde, beleza? Hoje a gente vai ver esses quatro. Bom, agora chegou a parte dos exercícios, agora que passo as dicas gerais. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Ou quer falar alguma coisa só? Alô? Travou? Não. Tudo certo? Travou não. Ah, tá, Certo. espero que esteja tudo certo. Beleza, perfeito. Ah, tá. Então, a primeira questão que a gente vai pegar aqui é uma de estequiometria, é a questão número 44. Deixa eu descer aqui rapidinho. Ok, aqui. Bom, ela diz assim, ó. Um suco concentrado de laranja possui um teor de sólidos totais de 50%. Tá, beleza. O processo de produção é caracterizado pela prensagem da fruta e separação de cascas e bagaços, pelo qual é obtido o suco in natura, que possui 10% em massa de sólidos totais.
Este ainda passa por um processo de evaporação para a retirada de parte da água. Quando 2 toneladas de suco de laranja in natura são colocadas em um evaporador, a massa de água evaporada para a obtenção do suco concentrado é em quilogramas igual a... Tá, então, o primeiro, esse aqui é o exercício de estequiometria, tá bom? E normalmente nesse tipo de exercício, a primeira coisa que a gente faz é qual que é o nosso ponto de partida, tá? Então, o nosso ponto de partida nesse caso seria essa 2 toneladas, tá? Então, deixa eu pegar aqui o lápis. Então, a gente está partindo da informação de 2 toneladas. 2 toneladas, se a gente for lembrar, na verdade, é equivalente a dizer que são 1.000 quilos, tá bom? Então, vou deixar como 10 ao cubo quilos, beleza? Então, isso aqui é igual, tá? Ele está falando aqui que desse suco in natura, 10% em massa são sólidos totais. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular essa, essa massa dos sólidos totais, esses 10%, tá bom? Bom, mas 10%, fazendo rapidamente, né, é 1/10, e é basicamente dividir essa quantidade por 10. Então, desses 2.000 quilos de suco in natura, apenas 200 quilos são correspondente, então, aos sólidos totais, beleza? Então, a gente calculou a massa de sólidos totais. Tá. E mais a gente sabe aqui, ó, qual que é o objetivo, né? A gente quer calcular, então, a massa de suco concentrado de laranja. E a gente sabe que os sólidos totais, eles são 50% desse suco concentrado de laranja, tá? Então, esses 200 quilos que a gente conseguiu de sólidos totais, eles são, na verdade, 50% da quantidade de suco concentrado de laranja, tá bom? Então, aquela famosa coisa, né? Química é regra de 3, e realmente, estequiometria tem bastante regra de 3. Então, se esses 200 quilos são correspondentes a 50%, a gente quer descobrir qual que é a massa, né? Qual que é a massa de suco de laranja concentrado. Então, eu vou chamar de X quilos, são correspondentes ao 100%, que é toda a massa do suco concentrado, tá? Aqui, ó, você viu que multiplicou por 2 aqui, e aqui vai multiplicar por 2 também. Então, X vai ser, na verdade, 400 quilos, tá bom? E agora a gente tem a massa do suco de laranja concentrado. Agora ficou fácil. Por quê? Porque a gente sabe que, basicamente, o que que é o suco de... Qual que é a conta aqui, né? A gente sabe que o suco de laranja in natura, suco de laranja in natura, já sim, suco de laranja in natura, é igual a massa, né, de suco de laranja do concentrado, certo? Mais a massa que foi evaporada, concorda? A água que foi evaporada, que é o que ele quer. Então só tem que tomar cuidado também, porque nesse exercício você podia, nossa, deu 400 aqui, vou marcar 400. Mas cuidado, você tem que ver o que ele está perguntando certinho. E você vai ver que ele está perguntando a massa de água evaporada para a sua obtenção do suco concentrado, tá certo? Então, ó, isso faz sentido, né? Porque, pensa, a gente tem o suco, o bagaço lá, amassado, suco in natura mesmo. Para conseguir o nosso suco concentrado, foi nada mais nada menos que um processo de evaporação. A gente tirou a água para, então essa é a massa de água evaporada e sobrou o suco de laranja concentrado. Então, a gente tem a massa do suco in natura, que é o que ele deu primeiro no enunciado. A gente tem a massa do suco de laranja concentrado, que é esse X aqui. Basta a gente calcular a massa de água evaporada, beleza? Então, o suco in natura, ele deu no começo, né? Era de 2 toneladas, que é 2.000 quilos, equivalente é igual a 400 quilos, que a gente conseguiu aqui, mais isso aqui, que eu vou chamar de Y, para não ficar perdendo tempo, tá? Então, o Y, que é a massa de água evaporada, é igual, então, a 1.600, ok? Então, a alternativa certa aqui é a E. E de Eba! Uhul! Conseguimos, beleza? Então, essa foi a primeira questão. Alguma dúvida nessa questão? Tá, beleza. Então, vamos para a próxima questão que eu marquei aqui, é uma de orgânica. A questão de número 6. 6, 6, 6. Pera, vou achar. Aí, achei. Boa. Bom, então vamos lá. Questão 6. Na reação de adição que ocorre em alcenos e alcínios, o gás hidrogênio é adicionado com a ajuda de um catalisador. Pode ser usado o níquel ou a platina. Os óleos vegetais
possuem ligações duplas, e a reação de adição, hidrogenação catalítica, transforma esses óleos, que são líquidos, em gordura, que é sólida. Assim, tem se representado a estrutura do ácido linoleico. Então, olha que interessante, né? Aqui a gente tem aquele exemplo de transformar um óleo. Aí, por exemplo, se o óleo for de origem animal, ele é transformado, então, na manteiga. Se ele for de origem vegetal, então, margarina, né? Então, é um processo de adição. Então, tá aí um exemplo da química no cotidiano, né? Na manteiga, na margarina. São, na verdade, esses óleos que sofreram a hidrogenação, tá bom? Então, aqui temos o ácido linoleico. E lembra também que os óleos, eles são cadeias, né? São ácidos graxos, ou seja, tem uma parte polar, né? Que é essa aqui da parte do ácido carboxílico, da função carboxila, certo? E aí tem uma longa cadeia que é a parte apolar da molécula, tá certo? Isso é uma característica dos ácidos graxos, nesse caso, o ácido linoleico, que é um tipo de óleo, tá? Então, só indo um pouco além, né? Indo um pouco para a parte de interações intermoleculares. Então, mas vamos focar aqui. Qual a quantidade de matéria de H2, de hidrogênio, né, necessária para tornar a cadeia carbônica do ácido linoleico saturada, certo? Então, vamos lembrar que essa cadeia está insaturada, porque ainda cabe hidrogênio, e saturada porque ela não aguenta mais hidrogênio, ela está saturada. Então, saturada, lembre, quer dizer que já está só com ligações simples, já saturou, já não aguenta mais receber hidrogênio, tá bom? Então, eu lembro assim. A quantidade de matéria. Isso tem um nome na química, vocês sabem? Vamos ver no chat. Se vocês sabem, quantidade de matéria na química é conhecido como massa. Então, cuidado para não confundir. A massa, ela não é uma quantidade de matéria em si, tá? Ela passa por uma conversão, que é a massa molar, para transformar, então, em número de mols, que aí sim é a quantidade absoluta aí, em quantidade de matéria mesmo, tá bom? Então a gente usa mols. Então ele está perguntando quantos mols de H2 é necessário, então, para tornar a cadeia carbônica do ácido linoleico saturada. Então, é uma reação, então, como ele disse aqui, de adição, tá? Isso, se forem lembrar, a reação de adição era basicamente assim, ó, se você não lembra, bem simplificado. Tem uma dupla, vamos supor que a gente colocou o H2, certo? É uma hidrogenação. O que vai acontecer? Esse H2, ele vai cortar uma dessas ligações duplas e aqui tá meio bagunçado, sorry, mas vai ficar uma ligação simples e o hidrogênio vai entrar em cada uma delas, tá bom? Então, basicamente disso aqui, a gente pode perceber o seguinte, repara, a gente tem uma ligação dupla aqui, a cada uma ligação dupla de uma determinada cadeia, a gente está gastando 1 mol, ó, repara aqui na estequiometria, e lembra que esse número da frente, né, da reação química, esse número é chamado de coeficiente estequiométrico, e ele representa justamente o número de mols. Então, quer dizer, a cada uma ligação dupla, a gente usa 1 mol de hidrogênio, certo? E aí ficou fácil. Então, para transformar essa cadeia em saturada, é só a gente contar o número de ligações duplas, certo? Então, o problema que era a reação de adição, ele acabou virando o problema de contar ligações duplas. Você vê que fácil, né? Então, você vê que, nossa, meu Deus, reação de adição, não manjo muito. Mas você vê que só com o básico de reação de adição, eu já fui capaz de resolver o exercício. E aqui você vai ver que tem somente 2 ligações duplas, certo? Ah, mas isso aqui, professor. Então, cuidado. Isso daqui é uma ligação dupla, sim, mas ele está associado à função orgânica aqui do grupo carboxila. E não faz parte da cadeia principal aqui, dessa cadeia do ácido graxo em si, tá bom? Então, essa ligação dupla não é considerada aí na adição, tá bom? Só em ligação dupla entre 2 carbonos, certo? E aí a gente transformou, então, essa cadeia em uma cadeia saturada. Então, a resposta é 2. Beleza? E aí, temos dúvidas? Tá. Vou considerar que não. Vamos para a próxima questão, que é uma questão de estequiometria. Esse aqui não tinha aqui. Eu queria pegar essa daqui. Antes de começar ela, eu vou falar porque eu peguei ela, tá? Um passarinho me contou por aí que essa questão aqui do Enem 2015 de estequiometria é uma das mais complexas em termos de, assim, cada questão de estequiometria tem um nível de complexidade, né? Mas essa daqui
é assim, é que vai ser mais complexa de todas e que vai cair no Enem, tá? Então, se você entender essa questão, você está garantido aí para as outras questões de estequiometria, tá? Porque essa aqui é meio que a boss, tá bom? Então, por isso que a gente vai resolver ela juntos. Você vai ver que não é nada difícil. Então, tá. Ó, essa parte aqui, por exemplo, é a contextualização, certo? Então, ele fala aqui umas informações legais, mas que não ajuda muito no exercício. Então, vamos deixar quieto. O que importa para a gente aqui é o seguinte, ó. O minério, a esfarelita, ela tem pureza de 75%, tá? E considere, então, que a conversão do zinco metálico tem rendimento de 80% nessa sequência de equações químicas. Então, essas equações químicas também são importantes, certo? E aí ele deu as massas molares também, e ele quer saber qual que é o valor mais próximo de massa de zinco metálico em quilos, produzido a partir de 100 quilos de esfarelito. Então, vamos lá. Como todo exercício de estequiometria, primeiro passo, a gente vai ver o nosso ponto de partida, certo? Que é 100 quilos, tá bom? Então, a gente parte aqui da informação de 100 quilos de esfarelita, que eu vou chamar de ESF, tá? Para ficar mais curto aqui. Beleza. Só que, ó, já vamos usar uma informação. Ele fala que a pureza da esfarelita é de 75%. O que isso quer dizer? Quer dizer que 75% dessa esfarelita é, de fato, o composto de interesse, que é o sulfeto de zinco, tá bom? Então, tem o mineral esfarelita, né, a pedra, o minério, e desse minério aí, nem tudo é sulfeto de zinco, apenas 75%, tá bom? Então, a partir desses 100 quilos de esfarelita, a gente vai calcular a massa de sulfeto de zinco, a massa de ZNS, tá bom? Então, a gente sabe que pela pureza, né, 75% disso. Então, só cortar aqui, a gente sabe, então, que desses 100 kg de esfarelita, 75 quilos é, de fato, o sulfeto de zinco. Beleza? Então, a gente conseguiu a informação da massa de sulfeto de zinco. E agora, qual que é a ideia? A gente quer transformar essa quantidade em massa em número de mols. Por quê? Porque pensa assim, a gente quer, como resultado final, a massa de zinco metálico, né? Bom, para conseguir a massa de zinco metálico, a gente tem que conseguir o número de mols de zinco metálico. E para conseguir o número de mols de zinco metálico, a gente vai precisar do número de mols de sulfeto de zinco. E a gente consegue relacionar esses dois a partir da reação química. Então é por isso então que agora a gente vai calcular o número de mols do sulfeto de zinco aqui, tá bom? Então, e qual que é a conversão, então, para transformar uma quantidade em massa, uma quantidade em matéria? É a massa molar, tá? Ela converte massa em mol. Então, vamos usar a massa molar para isso, que é 97 gramas por mol. Então, a gente sabe que a massa de 97, certo? Então, são 97 gramas de sulfeto de zinco, está para 1 mol, certo? É isso que nos diz a massa molar. Mas a gente não quer saber de 97 gramas, a gente quer saber de 75 mil, tá? Desculpa a letra feia, tá, pessoal? Estou aqui em Lorena, na minha outra cidade, e aqui eu não tenho a minha caneta. Então tá indo no mouse mesmo. Tá, então chamei isso de X. Então agora a gente vai calcular o número de mols de sulfeto de zinco, tá certo? Fez aquela famosa multiplicação em cruz e vai chegar no valor daqui de X, que é igual a, desculpa, eu não calculei antes, mas eu calculo aqui rapidinho, que vai dar, então, dividido por 97, deu 773,2, tá? Aproximadamente, beleza? Então, essa aqui é a quantidade em mols de sulfeto de zinco, beleza? E agora, qual que é a ideia? A gente vai transformar essa quantidade em mols de sulfeto de zinco em mols de zinco, usando a estequiometria da reação, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Então, essa é a informação que a gente tem agora que a gente vai usar, que é o 773. Ó, e aqui, se você for reparar, dá para a gente fazer a seguinte manipulação algébrica, olha que esperto. A gente pode multiplicar essa equação de baixo aqui, ó, peraí, por 2. Então, vamos multiplicar isso aqui por 2. E aí, o que vai acontecer? Vai entrar o 2 aqui, né? O 2 aqui, o 2 aqui e o 2 aqui. E por que você fez isso, professor? Ó, você já vai entender. Na química, olha que legal, a gente pode somar essas duas equações químicas como se fosse uma equação matemática mesmo. E, ó, repara aqui, se a gente for fazer isso, vai cortar alguma coisa. Vai cortar esse, esse, ai meu Deus, esses óxidos de zinco, tá? Ó, porque tem dois aqui desse lado,
2 aqui desse lado, então vai cortar, tá bom? Então vai ficar, na verdade, eu não vou escrever para não demorar muito, tá? Mas vai ficar 2 sulfeto de zinco mais 3 oxigênio mais 2 CO, formando então 2 zincos mais 2 SO2 mais 2 CO2. E por que que eu somei isso? Porque a gente já consegue já estabelecer a relação, a proporção estequiométrica direto. Porque, ó, repara que pela reação, 2 mols de sulfeto de zinco tá correspondente a 2 mols de zinco. Então, é 2 para 2, 1 para 1, certo? Na corona a gente também. Então a gente sabe que é 1 para 1, tá? Então, esse 773,2 mols de sulfeto de zinco é a mesma coisa que dizer, então, que são também 773 mols de zinco, tá bom? Então é uma relação 1 para 1, tá? Por isso que eu nem fiz a regra de 3, mas se não fosse 1 para 1, é só fazer a regra de 3, beleza? Se ficou muito rápido com a coisa, eu volto, tá? Então, agora a gente tem a quantidade em mol de zinco, e agora ficou fácil, porque a gente tem que transformar essa quantidade em mol de zinco em massa de zinco metálico, de Zn, certo? E para isso, transformar mol em massa, ou massa em mol, a gente usa a relação da massa molar. Então, vamos lá. A gente sabe que, só que agora a massa molar do zinco, certo? Do zinco metálico, que é 65 gramas por mol. Então, a gente sabe que em 65 gramas tem 1 mol de zinco, beleza? Então, e qual que é a massa, então? Chamar de X com um chapeuzinho aqui. X gramas tá, correspondente a 773 mols de zinco, tá? Então, faz a multiplicação em cruz e chega aqui na resposta, então, de X igual a... vai dar basicamente... Peraí, se eu errei alguma coisa, acho que tá certo, né? Tá, então vamos multiplicar 65. Ai, meu Deus, fiz errado, peraí. Deixa eu pegar a resposta. Tá, beleza. 703 vezes 65 dá 50.245, tá? Isso aqui está em gramas, tá? Então, eu vou converter para quilos, que é só dividir por 1.000, beleza? Então, isso aqui está em quilos. Tá, ok. Então, essa é a resposta, né? Vamos marcar aqui a D e acabou. Então, calma, cuidado. Tem que considerar um último fator, que é essa informação aqui, ó. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80%, tá? Então, quer dizer, né, nisso tudo que a gente fez como se fosse a situação ideal. O rendimento era de 100%. A gente não considerou esse fator. Então, a gente sabe que numa conversão de 100%, a massa de zinco, né, que seria produzida, seria, então, de 50,24, 25. Mas, e se o rendimento for de 80%? Então, essa última regra de 3 que a gente vai fazer. A gente sabe, então, que 50,25 quilos é correspondente ao 100% da reação. Mas a gente quer saber quando a reação é de 80%, que é o nesse caso aqui, tá? Então, a gente quer a massa X quadradinho aqui, tá? Beleza, quilos. E aí, então, só resolvendo essa conta, rapidinho, vai dar aproximadamente 40, tá bom? 40 quilos, que é, então, a alternativa C de Vocês são incríveis e vai dar tudo certo, beleza? Então, essa foi mais uma questão de estequiometria. Se você teve dificuldade, relaxa, que essa aqui era realmente uma das mais avançadas, assim, de estequiometria para o Enem. E se você levou de boa, você tá tranquilo para o Enem, vai na fé, beleza? Então, alguma dúvida até aqui? Esse exercício? Beleza. Então, vamos para o próximo exercício, galerinha. Vamos para o exercício 4, que é o 8. Então, não é o 4, é o 8. Desculpa aí, gente. Tá, beleza. 8. Vamos para essa aqui. Da próxima vez que você for comer uma guloseima em um prato de plástico, pode culpar o recipiente e não só o conteúdo pelos quilinhos a mais. Brincadeiras à parte, então você já vê que o Enem é piadista aí, né? Mas não deu muito certo aqui. Um estudo brasileiro mostra que essa situação aparentemente absurda pode ter o fundo de verdade. O culpado é o bisfenol A, composto usado na fabricação de plásticos, associado a uma longa lista de doenças que não para de crescer, incluir a obesidade. Tá.
Então, basicamente, esse texto é um texto engraçadinho, né? Depois ele faz até uma piadinha ali, né? Tenta te agradar durante a prova, mas você sabe que o Enem é um safado, né? Você fica, meu Deus. Enfim. Então, esse textinho é o famoso textinho de contextualização, tá certo? Você poderia pular direto para cá, ó. O bisfenol A é um difenol, tá? Então, ele é um difenol, então tem dois fenóis. Vamos lá. Que possui os anéis fenólicos, ok, ligados ao carbono 2 do propano, certo? Então, a gente tem o propano, né? Que é esse cara aqui, um prop, certo? Então, são três carbonos. E ano é o sufixo, desculpa, para denominar que é um hidrocarboneto, tá? Então, é isso aqui o propano. Ele está falando, então, que os anéis fenólicos, eles estão ligados ao carbono de número 2, certo? E aqui, nesse caso, tanto faz começar a contagem de carbonos da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, aqui vai ser 2 de qualquer forma. Então, tem dois anéis fenólicos ligados aqui. E se você for lembrar da função fenol, é isso daqui, ó, certo? Tá bem feio aqui, né? Tá judiado aqui o meu fenol, desculpa aí, mas é essa coisinha, tá? Aqui tá mais bonito, certo? Então tem dois anéis fenólicos aqui. Então a estrutura do fenol está representada aí, então a gente já sabe que é só tentar encontrar esse composto aqui, ó, certo? Esse composto aqui, que eu não sei desenhar muito bem, por isso que tô sofrendo, mas tá bom. Aqui, beleza. E a alternativa certa, então, você pode ver que é a C, beleza? Você pode ver, então, que aqui é o propano e está ligado no carbono 2, tá? Deixa eu ver onde pode dar confusão. Aqui é um benzeno, né? Cuidado, então. Se você tirar esse grupo hidroxila, você transforma, então, em um benzeno, tá? Um anel benzênico, não um fenol, que tem propriedades um pouco distintas, tá? Isso aqui tem um fenol, mas não tem muito a ver com a descrição que ele deu. Isso aqui não é um fenol também, né? Se você for reparar bem, é um álcool, tá? Um diol. E aqui tem o fenol, mas ele tá ligado, repara, ó, no carbono 1 e 3, tá? Então, é um pouquinho diferente desse aqui, beleza? Por mais que os dois estão, lembrando, eles são isômeros, beleza? Tem a mesma fórmula molecular, mas estão dispostos aí de formas distintas, beleza? Então, a alternativa certa é C. Alguma dúvida? Esse? Eu não entendi direito como que você chegou nesse resultado. Ah, tá, beleza. Então, vamos de novo aqui, apagar minha coisa feia. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui rapidinho. Tá, não vou conseguir apagar isso tão rápido, mas vamos lá. É, então, ele está basicamente descrevendo o composto para a gente, tá? Então, é assim, ó. A gente ele quer saber qual que é qual que é a estrutura do fenol dentro dessas alternativas. Ele está falando que é um difenol. Então, primeiro de tudo, tem que ser um composto que tem dois grupos fenóis. O grupo fenol é esse grupo aqui, ó, tá bom? Ele é um anel benzênico, esse, esse hexágono com o grupo hidroxila, OH, certo? E isso é um fenol, tá? Só que ele tá falando que é um difenol, então tem que ter dois desses carinhas aqui nas alternativas. Com isso, repara, a gente já elimina a B, não é a B, certo? Porque isso aqui é quase um fenol, mas não é um fenol. Repara que o OH não tá no anel benzênico. Isso aqui tem o fenol também, né? Lembrando também que o benzeno pode ser representado tanto dessa forma com a bolinha, quanto com as ligações duplas alternadas, tá? Conjugadas, tá certo? Aqui tem fenol, certo? E aqui não tem, então não pode ser a E, tá? Bom, agora vamos para a segunda dica que ele deu para gente, que é esses anéis fenólicos, então, esses grupos aqui, ó, eles estão ligados ao carbono 2 do propano. Então, primeiro eu desenhei o propano aqui, né? Que é o CH3, CH2, CH3, certo? Isso daqui é o propano, tá? Prop3, ano de hidrocarboneto insaturado, tá certo? Não saturado, desculpa. E ele está ligado, então, esses anéis fenólicos, ao carbono de número 2, tá? O carbono 2 é esse aqui, ó, certo? Do meio, porque a gente conta aqui 1, 2, 3. Então, o 2 é aqui. Então, esse grupo fenólico, ele está ligado, esses dois, né, anéis, eles estão ligados os dois ao esse carbono aqui, ó, certo? Então, no fundo, é essa estrutura aqui do fenol, tá certo? E você vai ver que não é essa daqui, a alternativa A, porque ele está ligado no carbono 1 e 3, tá? Do propano.
e não no carbono 2. Devia estar ligado nesse. E nessa alternativa aqui, ó, lembrando então dessa estrutura também, né, de bastão e tal, que a gente não representa os hidrogênios e tudo mais, tá? Então aqui tem um carbono que está implícito, tá certo? E você vê que então é exatamente esse composto. Lógico que tira esses hidrogênios, né? Porque ele vai fazer uma ligação aqui, uma ligação aqui. Então tira esses hidrogênios e aí fica. Você vê que é exatamente o mesmo composto, só tá viradinho, tá? Deu pra sanar a dúvida? Sim, sim, agora eu entendi. Obrigada. Imagina. Beleza. Então, se não tiver mais dúvidas, bora para a próxima, que é o 18. 18, 18, 18. Vamos lá. 18. Aqui, beleza. Então vamos lá, né? Ele fala assim, ó, a cana-de-açúcar é a principal matéria-prima para a indústria sucro-alcooleira brasileira. A agroindústria da cana envolve etapas como produção e abastecimento da indústria com matéria-prima, gerenciamento nossa, muitas etapas, meu Deus, lá, lá, lá. Vamos pular tudo isso aqui, tá. Essas etapas devem ser executadas com emprego de técnicas eficientes de gerenciamento. Nossa, mais enrolação. A obtenção do álcool etílico hidratado a partir da cana-de-açúcar pode ser representada pelo esquema a seguir, que é o que mais importa pra gente, tá? Então você vê de novo, é o que eu tinha falado. Essa é uma das que o texto é inútil, tá? Essa parte aqui, ó, é totalmente contextualização. Então, tá aqui, né, o procedimento bem bonito da cana-de-açúcar até a gente conseguir o álcool hidratado. E ele está falando que ele quer saber quais que são os processos de separação de mistura, né? Os processos de fracionamento que envolvem, então, esses números 1 e 4, tá? Beleza. Então, primeiro vamos para o 1, né? Vamos entender o que está acontecendo no 1. Ele está, então, separando o bagaço da garapa. Então, é aquele parecido um pouco o procedimento, né? A moagem é quando a gente vai, por exemplo, na feirinha aqui, tomar a nossa cana de açúcar, tá? Então, você moe para extrair, então, separar a fração sólida, que é o bagaço, certo? O bagaço, aquela sobra, da garapa, que é o caldo de açúcar em si, é o caldo da cana, que a gente chama aí de uma forma mais popular, né? É o caldo da cana, a cana que a gente bebe, tá? A garapa. É isso que é a garapa. Então a gente está separando basicamente o que aqui? A gente está separando o sólido de um líquido, tá? E não só um sólido de um líquido, mas a gente está, então, usando, então, esse sólido, ele não dissolve, ele é um sólido que não dissolve na garapa, certo? Ele é um sólido, então é uma mistura heterogênea, né, do bagaço com a cana-de-açúcar. E nesses processos de uma separação de um composto sólido-líquido, de uma mistura sólido-líquido heterogêneo, utiliza-se, então, a filtração, tá certo? A filtração é uma das que separa sólido-líquido heterogêneo, ok? Então, não precisaria ser a destilação, então a gente já descarta aqui a B e a C, porque a destilação, lembrando, né, das nossas aulas, podem ser, então, basicamente dois tipos. A simples, que é a separação de uma mistura sólido e líquido homogêneo, como, por exemplo, água e sal, tá certo? Então, se fosse água e sal, a gente usaria a destilação. Ou a destilação pode ser fracionada, que é basicamente dois compostos que têm um ponto de ebulição um pouco parecidos aí, que pode dar mais ruim, tá? Então, por exemplo, uma mistura líquida-líquida homogênea, como, por exemplo, água e álcool, tá? A gente utiliza, qual que é o princípio? Os diferentes pontos de ebulição desses dois compostos para separar, certo? Então, o mais volátil, ele vai subir antes, pela torre de fracionamento, e vai ser condensado mais rapidamente do que o mais pesado, menos volátil, que no caso da água e o álcool é a água, tá? O álcool tem em volta de 78 graus Celsius, né? E a água tem 100 graus Celsius, tá bom? Então, só lembrando aqui rapidinho de uma diferença aí de filtração e destilação, tá? Filtração é sólido, líquido, heterogêneo, como, por exemplo, o exemplo mais clássico é água e areia, tá? Separar água de areia, tá? E evaporação também não seria esse caso, tá? Não está aquecendo nada, tá? Não tem aquecimento, é só uma moagem. Beleza, então é uma filtração. E o 4, então, ele está separando os componentes mais voláteis, que é o vinhoto, né, do álcool hidratado, certo? Então, é uma mistura exatamente líquido-líquido homogêneo. E para isso, para a gente separar isso, a gente usa, então, como eu acabei de falar para vocês, do mesmo exemplo de água e álcool, é separar, então, o vinhoto de álcool hidratado, certo? É uma mistura homogênea, então a gente vai usar a destilação para separar, tá?
E vamos só, então, também, já que a gente está trabalhando aqui, vamos lembrar da decantação, tá? Decantação também ela pode ser de dois tipos. O primeiro tipo deles é a decantação, eu chamo de espera, tá? Por quê? Porque imagine que você quer separar água e areia também. Você pode utilizar a filtração, né? Sólido, líquido, heterogêneo, né? Você pode usar a filtração, mas se você agitar e depois esperar a mistura de água com areia, com o tempo, a areia, por ter diferente densidade da água, ele vai, e também não ser solúvel, né? Ele vai se depositar no fundo, tá? Então é a famosa espera, tá? Isso é uma decantação sólido líquido heterogêneo. Mas a decantação ela pode ser também uma líquido líquido heterogêneo também. Então a gente utiliza, se vocês forem lembrar, vou tentar desenhar bem porcamente aqui, né? Desculpa aí aos deuses da química, mas eu, peraí, nem sei se estou desenhando certo aqui. Ai, meu Deus, peraí. Calma lá, calma lá. O que que eu quero? Isso aqui, ó. Acho que é mais assim, ó. Parece aqueles bico de confeiteiro, tá? Não é uma cenoura. Ainda bem que a gente não tá jogando Gartic aqui, tá certo? Então era esse aqui, ó. É o funil de decantação, tá? Então a gente colocava uma mistura aqui, né? Uma mistura heterogênea, por exemplo, água e óleo, certo? Então a água ficaria embaixo, porque é mais densa, e o óleo ficaria em cima, porque é menos denso, tá? E a gente abre essa torneirinha que eu desenhei porcamente, como um T deitado. A gente abre, a água vai cair, e a gente fecha a torneira quando a água toda foi embora e só ficou o óleo em cima. Então a gente separou uma mistura que é líquido-líquido e heterogêneo, porque eles não se misturam, certo? Enfim, eu só fui um pouco mais a fundo de decantação. E você vai ver que não tem nada a ver com esse caso aqui, né? Porque a decantação ela não consegue separar um líquido-líquido homogêneo, como nesse caso, tá bom? Então, a alternativa certa nesse caso é a E, beleza? Alguma dúvida nessa? Beleza. Qualquer coisa pode me interromper, tá bom? Tranquilo. Então vamos para 24. É uma questão de inorgânica, tá? Que era um daqueles quatro tópicos que eu falei. Então vamos lá. Esse textinho eu vou ler porque é legal, esse textinho. Ai, meu Deus. Tá. Por mais surpreendente que pareça, a desintegração do exército napoleônico pode ser atribuída a algo tão pequeno quanto o botão. Um botão de estanho, para sermos mais exatos. Do tipo que fechava todas as roupas no exército, dos sobretudos dos oficiais, as calças e paletós dos soldados de infantaria. Quando a temperatura cai, o reluzente estanho metálico exposto ao oxigênio do ar começa a se tornar friável e a se esboroar, desfazer em um pó acinzentado não metálico. Continua sendo estanho, mas com forma estrutural diferente. Então, olha que legal, né? Esse livro aqui, Os Botões de Napoleão, agora é um momento mais curiosidade, química é da hora demais. Mas lembra então que o verdadeiro vilão aí, né, de Napoleão foi também o Inverno Russo, né? Então, fazendo link com a história, né? Então, basicamente, ele derrotou Napoleão nessa luta aqui. Foi a queda dele. E ele tá falando então que qual que é a ideia aqui, né? Os botões do exército era de estanho. No frio, esse estanho, ele vai virar uma outra coisa, que ainda é estanho, mas é uma outra coisa, que vai ficar um pozinho e ele vai meio que dissolver, assim, vai desintegrar, vai virar pó. Tipo o Thanos fazendo o cliquezinho, né? E o botão ele vai abrir. E o que o botão abre, lógico, você vai ficar mais frio, né? Então ele tá. Esse botão de Napoleão, ele fala algumas coisas da química que estão relacionadas com a história, certo? Então, quem sabe, às vezes, aí a química não foi determinante para a derrota aí do exército de Napoleão. E aí você sabe toda a consequência ali, né? Eu não manjo muito, mas, enfim, aí acabou a Revolução Francesa, o Império Napoleônico, né? Então, isso pode ter vindo de uma razão química. Então, olha que da hora, certo? Então, vamos continuar. O texto faz alusão a uma reação química cujo produto é um pó acidentado e não metálico. Assinala a alternativa que apresenta corretamente o nome e a fórmula química dessa substância. Tá. Então, é um exercício de funções inorgânicas, tá? Ácido, base, sal, óxido, beleza? Ele fala, então, primeiro, que é não metálico. Então, já dá para eliminar a B, certo? Que fala que é um estanho metálico. Então, não é a B. Beleza. Ele fala aqui, ó, ele reagiu com o oxigênio do ar, tá bom? Então, a reação que aconteceu aqui, você já sabe, né? Aquela reação que acontece quando você deixa o bombril ali, né? E ele fica aquela forma alaranjada grotesca. É uma oxidação, tá bom? Então, a gente elimina. Não, essa aqui não. A gente elimina essa daqui, né? Que é o cloro, não tem nada a ver com isso, tá bom?
E você também tem que ver, ó, repara, que apresenta corretamente o nome, tá bom? Isso é importante para essa questão, tá? Por quê? Porque nessa questão aqui, se vocês forem lembrar de funções inorgânicas, nomenclatura, né? Isso aqui é de fato, né, um óxido, certo? Um óxido de estanho, então não é mais um metal. Só que esse aqui é o óxido de estanho, e se você, o estanho ele pode ser encontrado de duas formas, certo? Ele pode ser encontrado na forma de cátion 2+, ou na forma de cátion 3+, tá? E dependente de qual deles for, você tem que deixar representado aqui do lado qual que é aquele estanho que está envolvido. Então, o correto aqui seria óxido de estanho 3, tá? Óxido de estanho 3. Por isso que não é a C, tá? Por mais que seja um óxido de estanho que tenha se formado, tá? Então, a gente sabe que é a alternativa E, que tá, ó, repara, corretamente explicitando que é o óxido de estanho 2, tá bom? Que veio do estanho 2. Então, só lembrando, né? Para ver de onde veio esse composto, esse óxido, a gente faz a cruz inversa aqui, né? A gente sobe aqui e sobe aqui. Então, ele veio do SN3+, com o O2-, tá bom? É daqui que ele veio, tá? Só balanceando aqui. Tá. E o peróxido não tem nada a ver, tá? O peróxido realmente não tem muito a ver. O peróxido, então, vamos lembrar, peróxido de hidrogênios, tá? O peróxido em si, né, o ânion, é um O2 e aí menos, tá? Se não me engano, era isso daqui. Deixa eu lembrar. Peraí. O H2O2. Isso, exato. É um O2, 2 menos, certo? Porque a gente precisa fazer cruz inversa aqui. Vai ficar. Na verdade, não dá pra fazer a cruz inversa aqui, mas é isso daqui. Aí, enfim, tá? Aí H mais O2, 2 menos, e vai ficar H2O2, tá? Enfim, isso aqui é um peróxido. E então não tem muito a ver, tá? O peróxido aqui. Então, um óxido de estanho, tá? Então, a reação que aconteceu aqui, ó, foi isso daqui. O SN2+, reagindo com O2-, formando o óxido de estanho, tá? Então, você vê que é essa reação que aconteceu aqui, beleza? Alguma dúvida aqui nessa questão? Então, função orgânica, inorgânica também depende um pouco disso, que é conhecimento de química geral, tipo, geral, literalmente geral, assim, então, conhecimento mais genérico em química, tá? Então, vamos para a próxima questão, que é estequiometria, novamente, né? Porque estequiometria realmente é campeã de vestibular, tá? Então, onde está a questão mesmo? Eu estou brisando. 38, beleza. 38, tá. Ele está dando aqui a combustão completa do etanol e da massa molar do gás carbônico. Ele está dando a massa de gás carbônico que foi produzida, né? Que foi 5.808. Ele quer a velocidade da reação expressa em número de mols de etanol consumidos por minuto, tá bom? Então tá, vamos lá. A gente sabe então que. Então vamos partir da primeira informação que ele deu, né? Que é a massa de gás carbônico, 5.808. Essa quantidade em massa seria interessante, né? A gente converter em número de mols, tá? Então a gente quer transformar uma quantidade em massa em número de mols. Para isso, a gente usa a massa molar do gás carbônico, que é o CO2 que ele deu aqui, tá? Então é isso que primeiro que a gente vai fazer, ó. Ele deu 44 gramas, estão correspondente a 1 mol, tá? Essa aqui veio da massa molar. Mas agora a gente quer saber, não de 44 gramas, mas a gente quer saber de 5.800 gramas, tá? Quantos mols de etanol é isso daqui, tá? Então, calculando esse X, fazendo a multiplicação em cruz aqui, certo? Vai dar, então, 5.808 dividido por 44. Então, vamos lá. 5.808 dividido por 44, que dá 132, certinho. Uau, perfeito. Beleza? Então, isso aqui é a quantidade, então, aí em mols, tá certo? De etanol. Beleza. Agora, estou vendo aqui. Número de mol de etanol consumidos por minuto. Bom, eu acho que para esse exercício faltou uma informação que é a seguinte. Por alguma razão faltou uma informação, que era a seguinte: ele dava, em algum lugar do exercício, ele deveria dar pelo menos, a relação, né, de. Peraí, só para número de mol de etanol consumidos por minuto. Não, tá certo, tá certo.
Tá, então isso aqui é a quantidade em mols produzidos em uma hora, tá certo? Então, a gente sabe que 132 mols agora, de etanol, né? Não, pera. Não, desculpa, de CO2, eles são produzidos em uma hora, tá? Então, agora a gente vai converter esse número de mols de CO2 em número de mols de etanol, tá? Então, a gente vai partir daqui e vai chegar aqui, utilizando a reação química, tá certo? Então, a gente sabe que é 2 para 1, tá? Então, a gente sabe que 2 mols de CO2 são correspondentes aí a 1 mol de etanol, certo? Vou chamar de ET, tá? Isso quem nos deu foi a reação química, tá certo? Ó, 2 para 1, tá bom? Espero que todo mundo tenha conseguido visualizar, beleza? 2 para 1. Mas a gente não quer saber de 2 mols para 1, a gente quer saber de 132 mols. Então, quantos são 132 mols de CO2, mols de CO2 para quantos x1 de mols de etanol, tá? Então, fazendo essa conta rapidinho aqui, né? Vai dar x1 é igual a 60, pera, 66? Isso, 66. 66 mols de etanol. Beleza. Agora a gente sabe, então, que tudo isso está relacionado a uma hora. Ou seja, em uma hora foi consumido 66 mols de etanol. Então vamos escrever isso, ó. Em uma hora foram consumidos 66 mols de etanol. Ele quer saber, ele quer saber a velocidade da reação em mols de etanol por minuto. Então ele não quer saber, isso aqui a gente conseguiu a velocidade, né? São 66 mols de etanol por hora, só que a gente quer a velocidade não em mols por hora, mas em mols por minuto. Então basta a gente agora transformar essa quantidade em hora em minutos, tá? Então uma hora são basicamente 60 minutos, beleza? Então a gente faz essa conversão. Então a gente sabe que 60 minutos foram consumidos 66. Então para um minuto, né, que é o tempo que a gente quer, a velocidade em minutos, quanto que é o nosso x mols de etanol, tá? Que aí é a nossa velocidade, que vai ser uma velocidade, então, vai falar quantos mols de etanol são consumidos por minuto, certo? Então, aqui é só fazer a multiplicação em cruz, certo? Usando 60 minutos aqui, tá? Então, fica, na verdade, x é igual a 66 sobre 60, que dá, basicamente, 1,1, tá bom? Que é a alternativa E, beleza? E de... Eba! Tô sem criatividade para pensar outra coisa. É isso. Alguma dúvida? Bastante exercício hoje. Ai, tá calor aqui onde eu tô, meu Deus. Tá. Vamos para o próximo, então. Já que ninguém tem dúvida. Questão 11. Questão 11. Tá. Ela diz assim, ó. A isomeria geométrica, ou cis-trans, é um tipo de isomeria espacial, também denominada estereoisomeria. Então, até fazendo uma revisão aqui, né? Os compostos que apresentam são chamados de estereoisômeros, faz sentido. Entre as seguintes substâncias, qual pode ser classificada como estereoisômero, tá? Então vamos lembrar, aquele que é, qual que basicamente desses compostos, ele está perguntando, qual desses aqui eles apresentam então essa isomeria cis-trans, tá certo? Então vamos lembrar de alguns critérios para acontecer isso daqui. A primeira delas, para uma isomeria cis-trans, é ter uma ligação dupla, tá certo? Porque toda essa isomeria ela vai girar em torno disso aqui, tá? E está associado com o fato da ligação dupla não poder sofrer rotação, certo? Porque se você for rotacionar essa ligação dupla, você vai quebrar ela, vai transformar numa simples, tá? Então, por isso que enfim, tem que ser uma ligação dupla. Então, a gente já elimina logo de cara algumas delas, tá certo? Então, a gente já elimina, por exemplo, a C, que não tem uma ligação dupla. Na verdade, aqui no caso, a impressão minha, a gente eliminou. Peraí. A gente eliminou todas, meu Deus. Olha só, nem sabia. Não, juro que foi sem querer, velho. Nossa. Bom, beleza, então. Fácil, marcou. Então, essas questões são aquelas famosas que, meu Deus, tem que olhar e já resolver, sabe? Era só saber que uma isometria geométrica, cis trans, tem uma ligação dupla associada. E aqui você já elimina todas as alternativas. Olha que legal, né? Mas agora, só para fins de revisão, eu vou tentar investigar um pouco mais isso aqui, tá?
Então vamos lembrar que. Então, vou desenhar esse composto aqui, tá? Que é a alternativa certa. Alguma dúvida? Só para saber se ficou Professor, uma. eu tenho uma dúvida. Pode mandar. Eu gostaria de saber se toda isomeria estereoisômero é dupla, sempre é dupla. Ah, tá, tá. Então, vamos falar sobre isso. Então, é o que ele falou aqui, tá? Estereoisômeros são isômeros óticos, é a mesma coisa, tá? Estereoisômeros e isômero ótico é a mesma coisa. Se a gente for lembrar aqui da isomeria ótica, que é exatamente tudo igual, mas o que muda é a configuração espacial, tem dois tipos. O primeiro deles é a isomeria. Então, aqui está o mundo da estereoisomeria, né? Dos estereoisômeros, dos isômeros óticos, tá? Então, existe a isomeria cis-trans, tá? Que aí eu vou só complementar nesse exemplo aqui, ó. Então, vamos desenhar esse composto. Ele pode ser desenhado de duas formas, ó. Pode ser desenhado dessa forma aqui, tá? Dessa forma. Ele pode ser desenhado, então, dessa forma aqui, ó, com os hidrogênios e as metilas dos lados opostos, tá? Tá bem feio aqui, desculpa de novo, mas beleza. Então vamos só lembrar que qual que é o cis e qual que é o trans, né? Pode ser importante para vocês. O cis é onde está concentrado os grupos de maior massa molar, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, o hidrogênio é o de menor massa molar, né? Tem basicamente um, e aqui é o do carbono, massa molar 12. Então, você vê que os dois caras que têm a maior massa molar estão do mesmo lado, por isso que é chamado de cis, certo? Estão do mesmo lado, tá? E trans, o macete era aqui, ó, na transversal, certo? Então, repara aqui, ó, o hidrogênio está na transversal, a metila também está na transversal, por isso são chamados de trans, tá bom? E se fosse outro composto aqui, não fossem iguais, né? Se ela fosse um cloro, por que que é trans, né? Porque os elementos de maior massa molar, eles estão em lados opostos, tá? E lembrando, então, também que para a isomeria geométrica, que é a cis-trans, tá? Então, isomeria geométrica ou cis-trans, tá? É essa que tem a ligação dupla e tudo mais. E também, ó, esses compostos têm que ser diferentes entre si, tá? Então, isso é uma outra condição também, que a gente não precisou usar para esse caso, mas dependendo do caso, precisaria usar, tá? Então, ó, você vê que esses dois compostos são diferentes, tá? Então, essa é uma outra condição para ter isomeria geométrica, tá? Isso tinha a ver porque a ligação dupla aqui não pode ser rotacionada. E agora, então, respondendo a dúvida, o outro tipo de isomeria ótica é a isomeria ótica. Não, desculpa. Acho que. Peraí. Se não me engano, o nome daqui é isomeria ótica e isso aqui é estereoisômeros. Desculpa, tá? Eu confundi aqui. Mas, então, estereoisômeros tem a ver com essa isomeria. É isso, eu confundi. Aqui é a isomeria espacial, tá? Desculpa aí, a confusão. Então, a isomeria espacial, que está associado com a posição no espaço dos grupos, tem dois tipos de isomeria espacial. A primeira delas, então, é a geométrica cis-trans, que é o desse caso aqui, né? Que são um tipo de estereoisômeros, como ele disse aqui, certo? E o outro é o tipo de isomeria ótica, certo? Que, então, qual que é a ideia da isomeria ótica, né? Agora, revisando a matéria. É basicamente associado com a presença de um carbono que a gente chama de carbono quiral, certo? E o que é esse carbono quiral? É nada mais nada menos que um carbono ligado a quatro substituintes diferentes, tá? Então, vou representar aqui genericamente por A, B, C, D. Então, isso é um carbono quiral, certo? E por que que um carbono quiral, ele apresenta, então, essa isomeria? Porque se a gente pegar um espelho, certo, aqui, e trazer a imagem espelhar dele, né, o espelho, então ficaria, deixa eu pensar aqui, ficaria mais ou menos assim, né, o negócio, tá, ficaria mais ou menos assim. Então, esses compostos são diferentes. E a prova disso é uma prova bem interessante, Nina, que é lembrar da mão, né? Então, é como se esse composto aqui fosse a mão esquerda, certo? E esse composto aqui fosse a mão direita, tá? Se você for tentar sobrepor as duas mãos aqui, né, ó, repara que elas não se sobrepõem. Então, a mão direita é diferente da mão esquerda, tá? Então, é a mesma coisa para esse caso aqui da isomeria ótica, certo? São imagens especulares. E então é isso. Então, estereoisômeros é todo tipo de isômero que entra na isomeria espacial, tá?
Então, estereoisômero pode ser tanto dentro daqui quanto aqui também. Estereoisômero é um nome geral para um caso de isomeria espacial, tá? Já para isomeria ótica, a gente chama esse par aqui, porque tem sempre par, né? Então, como a gente está com base que tem um espelho que faz essa imagem especular, que está diretamente associado com a isomeria ótica, no fundo tem a ver com esse espelho, eles vêm em pares, certo? Porque tem ele e a imagem dele. Ele e a imagem dele formam um par, que a gente chama de par de. Aí, cuidado para não confundir, é enantiômeros, certo? Então, e aí está um outro termo que pode aparecer. Então, enantiômeros, certo? Se não me engano, enantio é de espelho, ou imagem, alguma coisa assim, tá? Então, são enantiômeros, são imagens especulares uma das outras, tá? E outro termo que pode aparecer, né? Mais para fins de revisão, tá aqui, tá? A questão a gente já acabou faz tempo. Mas se a gente for fazer uma mistura igual em 50% desse par de enantiômeros numa mistura, então a gente pega 50% dessa parte aqui, ó, e 50% dessa e mistura, então a gente vai formar o que a gente chama de uma mistura racêmica, tá bom? Então pode aparecer esse termo aí para vocês também, tá? Mistura racêmica, beleza? Beleza. Então é isso, deu para sanar a dúvida? Ah, Deu então para no entender. fundo, estereoisomeria não precisa ser necessariamente dupla, repara, porque se ele for uma estereoisômero que tem isomeria ótica, ele não tem nenhuma ligação dupla aqui, tá? Então, esses caras são estereoisômeros, mas também são um tipo específico de estereoisômeros, que são enantiômeros, tá? Que são imagens especulares. Não tem nenhuma ligação dupla, tá? A ligação dupla está mais associada com a isomeria geométrica, tá? Ou cis-trans, que é o que ele está perguntando aqui. Beleza? Então, basicamente, é isso. Ah, e aí? Aqui, Muito por exemplo, se obrigada, tiver um professor. carbono quiral, que está ligado a quatro ligantes diferentes, também poderia apresentar estereoisomeria, tá? Mas nesse caso não tem, tá? Se você for reparar aqui, nenhum do carbono está associado com outros quatro ligantes diferentes. Beleza. Bom, vamos para. Eu separei 10 questões hoje, tá? Estamos acabando aqui. Ufa, até que enfim. Beleza. Que é a questão número 9 de hoje, que é outra de separação de misturas, que eu não tinha aqui no raio-x, eu peguei uma questão a mais, tá? Então ele fala aqui da farinha de linhaça, que é maravilhosa sem defeitos. É um produto natural, grandes benefícios, tal, umas informações bem legais. Tananã, meio inútil, tá, beleza? Então, essa aqui é um outro texto de informação totalmente inútil, tá? Contextualização. Mas é interessante. Se você não tá fazendo vestibular, ler essas coisas é legal, mas se você não tá fazendo, é uma bosta. Tá. Então ele quer saber onde que o óleo de linhaça tá nessa bagaça aqui toda. Nessa bagaça não, né? Nessa linhaça. Juro que eu pensei nessa piada agora, tá? Foi totalmente improviso. Mas vamos lá. Ele quer saber onde tá o óleo de linhaça. Essa questão de separação é legal, porque ela entra também a parte de interações intermoleculares. Você já vai entender por quê. Então vamos lá. A gente está partindo aqui da farinha de linhaça. E a gente vai adicionar éter etílico. Éter etílico, vamos desenhar ele aqui, né? Desenhar ele bem feio, mas vamos lá. Então, um éter etílico é um éter, certo? Então, ele tem o oxigênio no meio, tá? Isso é um éter. Só que é um éter etílico. Então, ele tem um etil de cada lado. É isso que significa chamar que é um éter etílico. Então, o éter etílico é isso aqui, ó, tá? E o éter etílico, o que é importante ver dele aqui, é que ele é, ó, repara, ele é simétrico, né? Se você divide ele na metade, ele é igual de um lado para o outro. Isso quer dizer também, no fundo, que todos os momentos de dipolo, né, toda a puxação de elétron, seja para o lado de cá ou para o lado de lá, não tanto faz, vai cancelar, concorda? Porque ele é uma molécula simétrica. Então, todas as interações que está acontecendo de um lado vai cancelar com a interação do outro, tá? E tudo isso para falar, então, que os éteres são compostos apolares, tá? Eles são apolares, tá? E é essa informação importante que a gente precisa para esse exercício. E vocês vão ver com a Maria, né? Interações intermoleculares. Mas a maioria resolve assim, tá? Se você vê que você quer apolar,
e aí apolar dissolve apolar, polar interage com polar, tá? Essa é a lógica sempre. Então, vamos voltar no exercício. Você faz uma filtração. Então, você retira a fase orgânica aqui, né? O extrato etéreo e a parte resíduo 1. Então, nessa filtração, o que aconteceu? Basicamente, você separou a parte apolar, aqui, certo? Com a parte polar, certo? E óleo de linhaça, conforme eu falei no exercício, acho que o 6 de hoje, não, o 4, desculpa, óleos, né? Eles são, normalmente, tem um pequeno grupo polar aqui, né? Que é a cabecinha, né? Mas tem uma enorme cadeia apolar, tá bom? Então, eles são predominantemente apolares, tá? Principalmente nesse caso do óleo da linhaça. Então, basicamente, ele parou nessa parte aqui, tá? Então, ele vai ser ou destilado 1 ou resíduo 4, porque ele é o óleo da linha, ele está perguntando do óleo de linhaça, que ele é apolar. E ele ficou, então, preso nessa parte aqui, que separou, então, polar do apolar desse lado aqui. Então, ele está por aqui, tá? E agora, por último, ele fez, então, uma destilação. Uma destilação, então, é para, lembrando, separar dois compostos a partir da diferença de ponto de ebulição deles, certo? Então, tem o destilado e o resíduo. A gente chama do destilado aquele cara que volatilizou primeiro, certo? Cara que foi embora primeiro. Então, por exemplo, na água e no álcool, né? Que é um exemplo mais clássico. O destilado é o álcool, que ele vai embora primeiro. E quem fica ali no fundinho, que tem um ponto de ebulição maior, é o resíduo, tá bom? E então, basicamente, nessa destilação, a gente está separando, a gente quer fazer uma separação de uma mistura de éter e óleo, tá? Então, isso aqui é uma mistura, então, líquido-líquido, certo? O líquido é um líquido, não, o éter é um líquido e o óleo também é um líquido, e homogêneo, tá? Porque o óleo dissolve no éter. E essa foi a ideia da primeira filtração aqui, tá? Só que, olha, repara ó, o óleo, lembrando então, ó, ele normalmente tem uma cadeia enorme, tá? Tem uma cadeia enorme. Então, e o éter tem essa cadeia aqui, que não é tão grande assim. Então, pela diferença dessa massa molar, como o óleo ele tem uma massa molar muito maior do que o éter, ele, consequentemente, tem um ponto de ebulição maior, tá bom? Então, esse cara tem um ponto de ebulição maior e o éter, ele tem um ponto de ebulição menor, certo? E isso em termos práticos. Quem que vai se destilar primeiro? Quem que vai volatilizar primeiro? É o éter, concorda? Porque ele é mais facilmente volatilizável, tem um ponto de ebulição menor. Então, ele vai ser o destilado e quem vai ser o nosso resíduo é o óleo, que tem um ponto de ebulição maior. E por que essa diferença de ponto de ebulição? Justamente por causa da diferença de massa molar, tá certo? Acho que é bem intuitivo, né? Compostos que são mais pesados, têm maior massa molar, eles têm ponto de ebulição maior, porque eles são pesados, né? É difícil você deixar as partículas se movimentarem com maior agitação, né? Então, por isso, tá? Então, quanto maior a massa molar, maior o ponto de ebulição, certo? Então, é essa a relação que a gente utilizou. Então, a gente descobriu que é o resíduo 4, alternativa E de novo. E de... Eba, tá acabando. Beleza? Estamos indo para nossa última questão. Beleza? Alguma dúvida? Tá. Então, vamos para a nossa última. Tá acabando, gente. Ufa. Beleza. Enem 2018, isso aqui. É uma de funções inorgânicas, a princípio. E ela fala assim, ó, a identificação de riscos de produtos perigosos para o transporte rodoviário é obrigatória e realizada por meio da sinalização composta por um painel de segurança de cor alaranjada e um rótulo de risco. As informações inseridas no painel de segurança e no rótulo de risco, conforme determina a legislação, permitem que se identifique o produto transportado e os perigos a ele associados. Então, quer dizer, nossa, esses números têm um significado, meu Deus, não sabia. Então, tem um significado isso aqui. A sinalização mostrada indica uma substância que está sendo transportada em um caminhão. Então, ele vai apresentar essa numeração e ele vai explicar o que cada um deles significa. Esses três algarismos aqui de cima, da parte superior, indicam número de risco. Então, esse dois aqui inicial, ele fala que é tóxico, então é um gás tóxico, ele é corrosivo, não, desculpa, é um gás tóxico corrosivo, certo? É isso que ele está falando para a gente. Os quatro dígitos da parte inferior
correspondem ao número ONU, que identifica o produto transportado, tá? Considere a identificação apresentada no caminhão. O código 1005 corresponde à substância, então, vamos lá. Agora é meio que uma química. Vamos ver os compostos aqui, que são famosos, tá? O primeiro deles é o eteno. Eteno, ou etileno, esse aqui, né? Vou desenhar ele aqui rapidinho. Ele é o gás que está associado, então, com. Peraí. CH2, CH2, é isso aqui. Beleza, esse aqui é o eteno. Ele é o gás do amadurecimento, tá certo? Inclusive, é um dos hormônios vegetais ali, então já fazendo o link com a botânica, é um dos hormônios vegetais que está associado com o amadurecimento, tá? Então, é esse cara aqui, o gás do amadurecimento das frutas e tudo mais, é o eteno. Então, não tem nada de tóxico, como você pode ver, né? É um gás que deixa a nossa banana verde e amarela, então não tem como isso ser tóxico, tá? Ok. Nitrogênio. Nitrogênio, a nossa atmosfera aqui de ar é 71% de nitrogênio e 21% aproximadamente de oxigênio. Então, tá safe, tá? Então, não é também essa, beleza? Desculpa, é 79 e 21, tá? Eu me enganei, falei 71 e 29, né? É 79 e 21, mais ou menos. Beleza. A amônia, que é o nosso caso aqui, tá? Ele é um gás, certo? A amônia normalmente se encontra, então, aí nessa formato aqui de gás, certo? Que é tóxico também. E só para lembrar da amônia tóxica, fazendo o link aí, então, com biologia, por exemplo, né? Na zoologia, né? De excreção de animais. A gente excreta a amônia porque é um composto tóxico para a gente, né? A gente, no fundo, todos os nós seres humanos, enfim, a gente quer excretar esses compostos de amônia, certo? Aí eles podem excretar amônia, ácido úrico ou ureia, dependendo de qual ser vivo ele é. Mas a ideia principal é eliminar a amônia, porque é um composto tóxico, certo? Enfim, e corrosivo também, tá bom? Então, nesse caso, a alternativa certa é a C, amônia, tá? O propano, ele é um gás aí bem leve, bem tranquilo, certo? Não tem nenhum tipo de problema também. Utilizado, por exemplo, um pouco mais leve que o gás de cozinha ali, talvez, mas também é um tipo de combustível também, né? E o dióxido de carbono, que, por mais que seja um gás tóxico, né? Depende da sua quantidade, é um gás de efeito estufa e tudo mais, em elevadas concentrações, né? Ele pode ser, mas ele não é corrosivo, tá certo? Então, fica então a nossa alternativa C é a certa. Ou melhor, certo, beleza? Então, é isso. Acho que de questões que eu tinha por hoje. Deixa eu ver se o chat, né? Finalmente aqui. Tudo right. Alguém não entendeu a última parte. Samara. Não, foi você. Ah, tá, já resolvi a sua. Sem dúvidas, perfeito. Legal. Nossa, 19 pessoas aqui comigo, estou muito feliz. Beleza. Então, a hora da surpresinha aqui, né? É uma surpresa humilde, mas assim, bom, um dos meus hobbies é tocar violão e assim, eu vou explicar por que vou tocar essa música, né? Deixa eu tocar um. Ai, meu Deus, caiu. Caiu, peraí. Você vê que quem sabe faz ao vivo, né? Então, essa música que eu vou tocar aqui pra vocês, eu sou um amador, tá? Então não esperem nada profissional, é só de coração mesmo. É uma música que, quando eu era vestibulando, me ajudou bastante. E eu, tipo, antes de fazer os vestibulares, eu vim no carro ali com os amigos e tal, e eu considerei como um mantra que me ajuda, é, que me ajudou na prova e me fez passar, tá? Então eu considero isso como um mantra que me ajudou muito e me fez fazer a prova muito mais confiante de mim mesmo, e eu espero que eu consiga transparecer essa mesma sensação para vocês. Joia? Então, vamos lá. Não sei se vocês conhecem, o Renato Russo, mais uma vez, tá? Então, vamos lá. Não. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez, eu sei. Escuridão já vi pior. Que doidecer, gente sã. Espera que o sol já vem.
Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, tem gente enganando a gente. Veja a nossa vida como está, mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confia, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Tá, essa parte é... Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez, eu sei. Escuridão já vi pior. De doida esse jeitzão. Espera que o sol já vem. Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem, ou que seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confia, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. 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 Ah, o Saulinho não dá. Mas é isso. De coração, espero aí que. É isso aí, quem acredita sempre alcança. É, mesmo, às vezes vocês ficam meio ansiosos com o resultado de ontem, né? Quer ver o gabarito, mas assim, bora foco para a próxima, foco para as próximas, porque o futuro a gente pode mudar, mas o passado não dá, né? Então a gente vamos olhar para frente aí e espero que vocês mandem bem. Quem acredita sempre alcança, tá bom? Não importa, eu levo isso comigo também até hoje. Espero que vocês levem com vocês para sempre, tá? Não só para o vestibular. É isso. Agora a gente pode conversar, sei lá, sobre qualquer coisa.